passamos por esse texto aqui, mas nós vamos passar novamente. Deus tem uma mensagem nova. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Olha isso aqui, irmãos. Será que você passa por aqui, você consegue entender a profundidade do que Paulo está dizendo aqui? Do povo lá que conhecia Deus, viu os milagres. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos o quê? Imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram. E pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Repita comigo, vamos ler junto? Aquele, pois, que pensa estar de pé. Novamente, por favor, igreja. Aquele, pois, que pensa estar de pé. Feche seus olhos do jeito que você está. Pai, nós te louvamos pela tua presença, tua graça. Obrigado, Senhor. Eu sinto o teu Espírito Santo aqui falando aos nossos corações. Eu sinto a tua presença passeando no nosso meio. Que possamos também, Senhor, tal qual aquela multidão ali no Egito, tal qual aquela multidão que sai ali para o deserto, vivenciar coisas maravilhosas nessa noite, vivenciar a tua presença, vivenciar, meu Deus, teu Espírito, vivenciar coisas novas que o Senhor tem para cada um de nós. Fala aos nossos corações. Eu preciso ouvir a tua voz aqui, Senhor, neste altar. Eu preciso, Senhor, aqui estar conectado com o Senhor. Me diminua e o que o Senhor cresça nessa noite, em no nome santo de Jesus. A igreja diz: amém. Sente glorificando, exaltando o Senhor. Coloca o tema aí para a gente. Meus irmãos, preste muita atenção aqui nessa introdução. Eu sou o pastor dessa igreja, tem um bom tempo. Pode ajustar se quiser, tá? O tamanho do telão aí. E eu tenho percebido um certo avivamento da parte do Senhor. Nós vemos aqui o Lucas, né, a criança, Deus prometendo. Temos visto pessoas sendo curadas, pessoas que estavam carecas, passando por câncer. E Deus, Ele tem derramado a sua graça. Irmãos, nossos olhos têm contemplado. Eu não sei se na tua vida tem sido diferente, mas os nossos olhos têm contemplado o milagre. Sim ou não, igreja? Glória a Deus por isso. Nossos olhos têm contemplado. Mas essa semana, desde o dia que caiu um pastor e ele morreu lá do Camboriú, não lembro o nome dele, mas eu sei que é um pastor muito famoso. Quem conhecia esse pastor aqui? Pronto, vocês sabem do que eu estou falando. E eu, Amarildo, inclusive é de lá, de perto da sua casa, né? E eu comecei a lembrar dos Gideões,
comecei a lembrar, irmãos, de muitos pastores que passaram na minha geração por aquele avivamento, pelos Gideões missionários. Quem lembra dos Gideões missionários da última hora? Impactou todos nós. Todos os anos, grandes pastores passavam, mas também todos os anos, irmãos, eu via testemunhos de que pastor divorciou da esposa, traiu a esposa, estava envolvido com cocaína, e um dos líderes foi filmado bebendo o quê? Cerveja. Todos nós sabemos disso. Pastores que eu não estou aqui para jogar pedra, eu estou aqui para dizer que esses pastores, alguns pastores, eles foram bênção em minha vida, irmão. Pastores que trouxeram mensagens que mudaram a minha forma de pensar. Pastores que eu colocava ali muitas das vezes para dormir um vídeo no YouTube, e eles impactaram. Pastores que eu tinha grande admiração, e simplesmente caíram. Mas eu via também em meu ministério, pastores da minha geração, que me pastorearam, que algumas das vezes também caíram, irmãos. Caíram por desvio de verbas da própria igreja, de algum departamento, caíram com adolescentes, com jovens, homem, esposa traindo. E aí essa semana, todas as vezes que eu preparava uma mensagem para domingo, o Senhor me trazia para Coríntios aqui. Deus me trazia para essa palavra, porque eu lembrei do pastor que caiu lá do telhado, eu lembrava disso. E a primeira coisa que eu pedi a Deus, falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Vocês estão entendendo? Eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Sou homem, você também, você é mulher, sujeito. E Paulo, ele está escrevendo aqui esta carta para a igreja de Corinto, e ele traz um alerta urgente para aquela época, mas um alerta urgente para os dias de hoje. Quando eu falei aqui que a nossa igreja tem passado por grandes momentos espirituais, um crescimento da igreja, na próxima semana é a Santa Ceia, eu nem sei o que eu faço. Nós teremos aqui o pastor Júlio César ministrando pela manhã, teremos o pastor Júlio César também coincidiu ministrando. Pastor tem uma palavra de Deus, tem um testemunho da parte de Deus. Às vezes que ele vem a Brasília, sempre tem uma multidão. Nós membros vamos tentar chegar no período da manhã, assistir pelo período da manhã. Se você quiser vir à noite, só chegue cedo, porque normalmente a nossa Santa Ceia já tem pessoas pelos corredores, tem sido uma bênção. Então, eu quero convidar vocês. E na terça-feira, quando eu falo de bênção, irmãos, quando acontece algum milagre, a família, ela vem contar para mim: pastor, nós estávamos em propósito, e terça-feira a irmã Shirley, ela contou um milagre aqui do Jonathan, né? Nosso ligeirinho, está sentado ali. E o Jonathan, ele chegou aqui em Brasília há mais ou menos uns 10 anos, um pouquinho mais, né? Pelo que eu lembro. Era uma criança, ainda continua uma benção. E esse jovem, faz assim, Jonathan, esse jovem, ele prestou vestibular para uma das faculdades mais concorridas, já fazendo aqui a tarde de milagres, trabalhando comigo ao meu lado, durante anos e anos, sentado ali, trabalhando no slide, ele ficava na mesa de som. Às vezes eu ia pregar, eu chamava ele para me ajudar aqui, para fazer o personagem aqui, e ele passou ali na UNB, foi, Jonas? Precisou pagar alguma coisa lá de mensalidade? Nem um centavo. Deus honrou ele, passou nos cursos mais concorridos. Depois ele se formou, e agora começou a prestar concurso, e agora, já começou? Amanhã ele vai assumir, ele passou no concurso da Caixa Econômica na área específica, e amanhã ele vai tomar posse, lá vai começar. E isso alegrou demais, irmãos, nosso coração.
Chorei uma vez, duas. Eu fui para ir para o lado da irmã Shirley, e agora, de novo, está engasgado aqui. Que Deus sabe o que representa o Jânio para essa igreja, para nós que amamos. E agora ele está ali, sem barba, ainda continua solteiro, mas está proibido de cantar aquela música. Quem te viu passar na prova, está ali o nosso querido e amado Jonathan. Então, que Deus abençoe. Mas temos visto, irmãos, Deus, Ele agindo de forma poderosa. Amém, queridos? Eu quero aqui, rapidamente, falar desse propósito, dessa carta aqui. Algo específico para a nossa vida. Um alerta à igreja para o perigo do orgulho espiritual. Existem pessoas em várias áreas, mas eu vou trazer para a área espiritual. Nós temos como se fosse, na sociedade, um analfabetismo funcional. O que é isso, pastor? Irmãos, todos os dias pessoas saem de casa, sai algum esperto de casa e sai um bobo de casa. Quando esses dois dizem que quando eles se encontram, sempre dá um problema, dá um BO. Só que se existe o bobo, se existe o esperto, é porque existe alguém que não consegue fazer uma leitura. Eu fico observando no trânsito, às vezes eu estou dentro do avião, aí o avião mal chegou, as pessoas tiram o cinto, desobedecem, fico em pé lá meia hora, e ali eu fico observando a postura das pessoas. Mas se eu fosse trazer também, existe um certo analfabetismo também espiritual, onde nós ensinamos, pregamos, falamos das consequências do pecado, falamos das consequências do mundo, das coisas que desagradam a Deus, tal qual o povo aqui no deserto, mas ainda assim, as pessoas parecem não acreditar, parecem ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Nós falamos do amor de Deus, falamos das consequências, trazemos estudos sobre maturidade, mas muitas das vezes nós não conseguimos entender. Paulo aqui, ele está falando para aquela igreja, ele está trazendo um alerta que serve para os nossos dias. Ele está falando, irmãos, da questão do supercrente. A igreja de Corinto, aqui nós oramos muito, clamamos a Deus, mas irmãos, jamais vocês vão perceber o pastor dizendo aqui, olha, nós somos uma igreja diferenciada, aqui nós oramos e o coxo anda, o cego, nós não fazemos isso aqui. Sabe por quê? Está de pé, aí a igreja sempre vai repetir, cuidado para não cair. Porque você quer ver uma pessoa cair, é quando a pessoa se enche de orgulho. Aquela igreja, ela estava cheia de dons, de pessoas que estavam se sentindo super crentes, e aí Paulo ele traz esse alerta, cuidado. E às vezes nós, parece que também, nós deixamos, irmão, no modo avião ali a nossa vida, quando nós achamos que nós já somos super crentes, que nós já alcançamos aquilo que nós tínhamos para alcançar, e todas as vezes que nós achamos que alcançamos, nós pisamos no freio, e nós andamos meio ali que no piloto automático. Olha, isso aí não acontece mais comigo. Esse pecado aí, e a soberba, ela começa a tomar conta do coração. E é justamente aí que o Satanás, ele acha uma brecha. E muitos pastores, muitos líderes têm caído justamente nessa brecha. Então, nós estamos, irmãos, aqui na igreja, e nós fazemos parte de um grupo seleto que eu faço parte, e você também faz parte, um grupo que Satanás tem ódio, tem raiva, é o grupo dos santos, o grupo que pega aquele teclado ali, o grupo que o Rini pega ali o sax, e começa a adorar a Deus, começa a dedilhar ali uma música, e Deus começa a ser exaltado. Nós fazemos parte de uma família, a família de Deus, que nós oramos aqui, às vezes na tarde de milagres, nós levantamos a mão aqui em adoração, eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta, me matar. E o demônio está ali se contorcendo, de raiva, gritando, chamando, desgraçado para as intercessoras. Porque o diabo ele tem raiva, irmãos, de crentes que são usados na mão de Deus. Satanás tem raiva de uma igreja que é usada para isso aqui, ó, uma igreja cheia, uma igreja que salga. E nós só estamos esquentando aqui em Águas Claras. Nós já vamos abrir uma igreja ali do outro lado. Amém, igreja? Nós vamos continuar. Um dia eu fiz a tarde de milagres aqui, oramos, clamamos ao Senhor. E nessa época era só a Duda ainda. E irmãos, quem vem aqui na tarde de milagres sabe que a gente fica cansado e ora, fila aqui de oração, testemunho. E eu ia saindo, ao invés de sair por essa porta, que eu tenho a segurança, né? Por algum motivo, eu saí por aquela porta ali, tinha uma pessoa me esperando ali fora. E ela falou assim, ela estava aqui dentro, não manifestou aqui dentro. Quando eu estava saindo ali, ela falou assim, cuidado com a sua filha, endemoniada, falou para mim, cuidado com a sua filha. Falou assim mesmo, eu falei, sai Satanás para trás de mim, está repreendido. Então, nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, muito mais fácil do que chegar, muito mais difícil do que chegar, irmãos, é permanecer. Amém, igreja? É interessante que Jesus, ele traz esse alerta muito importante, e lá na oração do Pai Nosso, Martinho Lutero, ele fala também sobre essas questões da tentações, uma frase que marcou muito o meu ministério. Ele fala assim, minhas tentações têm sido minha mestra de teologia. Muitos de nós, verdadeiramente, irmãos, seremos tentados, pastores, líderes, você que está sentado aí, você que é homem, mulher de Deus, intercessora, tentações, provações. Muitos estão equivocados achando que Deus tenta. Tentação não vem de Deus. A provação sim. A tentação, quando consumada, a grande diferença é que ela destrói o ser humano. Ele foi tentado, ele cedeu e sai destruído. A provação não. Quando Deus prova ou alguma situação é provada, você sai fortalecido e aprovado pelo Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então eu gostaria de trazer rapidamente para vocês aqui o perigo de presumir que nós estamos firmes. Há um perigo dessa presunção de nós estarmos 100%, achar que nós estamos 100%. E sabe, irmãos, eu tenho visto grandes homens de Deus, aqueles pregadores, outro dia eu falei isso com o irmão aqui da igreja, grandes pregadores, chicote, que você falava assim, ó meu Deus, esse homem tem uma integridade, mas não vigiaram e acabaram caindo. Homens que a gente falava assim como Jimmy Swaggart, não sei se é da época, quem conheceu aqui Jimmy Swaggart, aquelas pregações traduzidas para o português, irmãos, que pregações que edificaram vidas, centenas de pessoas. Eu gostaria justamente de falar isso com você. Está de pé, cuidado para não cair. A presunção espiritual é perigosa. Todo presunçoso, toda aquela pessoa que tem uma presunção espiritual, lembra-te de Pedro. Pedro, ele andava com Jesus, Pedro estava ali com Jesus e ele achava, olha, eu estou na escola de Jesus, eu estou do lado do mestre, eu estou aprendendo com o mestre. Mas quando chegou um dia mau, o que é que acontece? Pedro, ele faz uma promessa a Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, não precisa colocar não. Mateus capítulo 26, 33 diz assim, ainda que todos te abandonem, Pedro fala, eu não te abandonarei. Às vezes é o nosso discurso. Senhor, eu estou passando uma prova, eu preciso de um socorro, eu preciso passar em alguma coisa, eu preciso... E aí, passa aquele período de prova, passa aquele período de campanha, e às vezes nós vamos ficando soberbos, esquecemos. E aí chega o dia mau. E Pedro, quando as coisas apertaram, alguém chega com ele e falou assim, olha, você é parecido
com ele, você andava com ele, e pela terceira vez, ele fala assim: eu não o conheço. Pedro, ele tinha prometido. Pedro achava que ele era forte, o suficiente, para dizer: Jesus, eu estou contigo até o fim. Será que você pode dizer isso verdadeiramente? Jesus, eu estou contigo até o fim. Pedro foi confiante ao afirmar que jamais negaria Jesus, mesmo se todos os outros fizessem. Contudo, ele negou o mestre 3 vezes naquela mesma noite. A autossuficiência espiritual de Pedro levou à sua queda momentânea. Jesus já tinha avisado antes: Pedro, Simão, Satanás pediu para o que, irmão? Peneirar. Satanás pediu para peneirar. Sabe por quê, irmãos? Quando você está em jejum, quando você está orando, clamando pela sua casa, Satanás está furioso, pensando assim: eu vou pegar ele numa fraqueza, eu vou colocar uma tentação. Satanás está ali tentando pegar numa brecha, numa mentira, numa palavra, tentando peneirar a vida. Mas em nome de Jesus, levante a sua mão, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Existe um livro de C.S. Lewis que diz, por tema, Cartas de um Diabo a seu aprendiz. E ele diz, ele retrata que o orgulho é a ferramenta mais eficaz de Satanás para destruir um crente. O orgulho é a ferramenta mais eficaz. E não é, eu estava pensando, irmãos, Deus começou a ministrar meu coração, não é só o orgulho, não. Quando a gente acha que é um bom pai, você traz uma segurança tão grande na tua vida, e você começa a ser ali negligente em algumas áreas com o seu filho. Quando você acha que você eu sou um marido excelente, eu sou um professor excelente, aí você já deixa de estudar. Eu sou um pastor espiritual, eu sou um líder, um cantor. E aí você já começa a negligenciar algumas coisas. O orgulho, irmãos, ele é esse fator que derruba a maioria dos soberbos, daquele crente que se acha um crente super-homem. O orgulho leva à cegueira espiritual, onde o crente acredita que está acima das tentações. Muitas das vezes nós achamos que estamos acima. Eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu lutei tanto por esse propósito, por este concurso, por este casamento, nada mais vai me arrancar desse propósito. Preste atenção, irmãos, que às vezes nós não entendemos o reino de Deus. Nós tomamos uma decisão de casar lá atrás, eu há mais de 20 anos, mas a minha decisão de ser apaixonado, de amar a minha esposa, ela tem que ser todos os dias. A decisão de você amar a Jesus, respeitar, honrar, estar perto, também tem que ser todos os dias. Acordou, Jesus, continua comigo. Ô Espírito Santo, passa comigo esta segunda, esta semana. Eu preciso tanto do Senhor. Porque quando nós estamos, às vezes lá no alto, nós esquecemos, muitas das vezes, das provas que nós passamos. Às vezes no momento da primavera, lembra de Davi? A Bíblia diz que na época da primavera, onde os reis, eles iam para guerra, Davi, ele resolve ficar no palácio. E quando ele resolve ficar no palácio, na época que ele deveria estar em guerra, ele olha lá do seu pátio, está lá uma mulher tomando banho, e ali Davi cai. Olha, irmãos, que exemplo para nossas vidas. Davi estava no auge do seu reinado, quando caiu em adultério com Betseba.
Seu erro veio no momento de conforto e relaxamento. Olha isso, momento que ele estava ali, digamos, numa zona, a chamada zona de conforto. E ali veio a queda. A ociosidade de Davi o deixou vulnerável à tentação. A consequência da queda de Davi trouxe dores para ele e para toda a sua família. Irmãos, eu já recebi, a minha esposa sabe de quem eu estou falando. Eu já recebi ligação de esposas, de pastores, 1, 2, 3, e uma delas, pastor conhecido no Brasil, ele é conhecido no Brasil, prega nas ADVECs, todas, não sei se ainda prega. Pastor, eu estou ligando, porque o pastor já pregou aí em Brasília, na sua igreja, e ele está em um relacionamento de muitos anos, paralelo com a minha melhor amiga. Mandou um áudio para mim, mandou ou não mandou, irmã? Mandou um áudio para mim, falou: olha, Giovana, isso aqui, ele está num relacionamento de muitos anos, com a minha ex-melhor amiga, zona de conforto. E esses erros, quando há uma queda, não atinge só a pessoa, atinge toda a família, atinge os amigos. Nós somos o livro que o mundo lê, irmãos. Mas olha aquele pastor que era uma benção, olha aquele músico que tocava, olha aquela irmã que era uma bênção no círculo de oração. E aí, irmãos, infelizmente, a fé de muitos que não está fortalecida, não está madura, acaba caindo junto com essa pessoa. Mas ainda, a vigilância é essencial. 1 Coríntios, no capítulo 12, diz assim: a queda, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A firmeza sem a vigilância é um convite à queda. O verso 10, lá no capítulo 10, o verso 5, vai dizer assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está dizendo aqui: olha, igreja de Corinto, vocês estão se envaidecendo, porque aí o cego enxerga, aí tem múltiplos dons, vocês estão se envaidecendo por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: lá no deserto, vocês foram batizados com a água, vocês tinham a rocha, vocês tinham milagres, vocês também, e nem por isso eles deixaram de perecer. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus através do louvor e da palavra, nós estamos aqui com a esposa que Deus nos deu, com a família que Deus nos deu, mas Satanás ainda assim começa a minar o coração de mulheres, começa a minar o coração de homens, começa a minar o coração de adolescentes, dizer: olha, o mundo é melhor, e começa a relativizar situações, e quando a gente viu, já caiu. Então, está de pé, igreja, repita comigo: cuidado, não. John Owen, ele diz assim: aquele que não mata o pecado será morto por ele. A pessoa que não corta e mata o pecado, mais cedo ou mais tarde, pastor Laci, nós temos visto isso, vai ser morto pelo pecado. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não estou. Nós vimos, ao lado da minha igreja, eu vi um jovem que era cristão, foi crescendo, depois ele foi para o crime, a igreja que eu pastoreei lá em Belém, e um dia o pai teve que buscar aquele jovem, crivado de bala, no carrinho de mão. Ele trouxe o filho dele, crivado de bala, e eu era pastor daquela igreja, irmãos. Você está entendendo isso? Aquele que não mata o pecado, mais cedo ou mais tarde, será morto por ele. O pecado, então, ele não pode ser subestimado. Deus está falando com pessoas,
não subestime o pecado. Não subestime o pecado. Eu falei, eu tenho um cunhado, esse cunhado tinha um primo, e ele foi crescendo ali, na mesma idade do meu cunhado, que veio aqui recentemente, jovem, 40 e pouco, quase 50 anos, jovem. Aquela família, parte era da adventista, parte cristã, mas aquele jovem decidiu desobedecer, entrar ali em drogas, entrar em algumas situações, e há 2, 3 semanas atrás, ele se envolveu em tantas coisas ruins, que Satanás ceifou a vida daquele jovem. Igreja, não brinque, não subestime o pecado. A santificação diária exige vigilância contínua. O pecado sempre procura uma brecha para destruir o crente. É interessante que você pode perguntar, pastor, qual é a chave? Vamos caminhar aqui já da metade para começar para o final. Qual é a grande chave? A grande chave, irmãos, eu vou mostrar para vocês, é a dependência em tudo, é a dependência de Deus. Eu vejo aqui intercessoras dizendo assim, pastor, deixa eu orar. Fala assim, olha, nós vamos fazer assim, tal, assim. E aí, elas ouvem eu falar assim, deixa eu orar. Muitas vezes alguém vem perguntar, pastor, tal situação. Fala, olha, deixa eu orar. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós falamos assim, deixa eu orar antes de eu aceitar tal proposta, o nome disso é dependência de Deus. Depender, irmãos, de Deus é a chave. Porque quando nós achamos que nós somos super crentes, eu tenho 10 anos de igreja, 30 anos sentado no banco, eu ouço, eu sou dizimista, irmãos. Se não tiver dependência de Deus, talvez você tenha dependência da religiosidade. E Deus está te chamando, vem depender de mim, meu filho. Vem depender do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Venha depender do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala assim no capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 12. Ele está ali falando, Senhor, como é que eu vou suportar essa revelação que eu tive? Será que o meu coração não vai ali se encher de vaidade? Aí Deus responde algo interessante para ele, fala assim, minha graça é suficiente para você. Em outras versões, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo? Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou com espinho. Deus está dizendo para alguém aqui, minha filha, meu filho, a minha graça te basta. Mas pastor, está difícil. Deus está dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, quem quer que Deus repouse o seu Espírito Santo aí? Eu quero isso. Que o Espírito Santo todos os dias repouse. Irmãos, eu amo quando o Espírito Santo me usa. Isso não me vai e desce. Eu estou lá no meu trabalho, e aí eu falo assim, olha, eu senti esse processo aqui, a liminar vai sair hoje. E aí quando é à tarde, 3 horas da tarde, o meu sócio Jael fala assim, olha aí, Pantoja, a liminar favorável aí para a gente. Aí ele vai fazer uma reunião, vai para uma audiência e fala assim, pega a minha mão, ora aqui por mim, mano, ora aqui por mim. Irmãos, esse deve ser o nosso pedido, Senhor. Não é o melhor administrador, não é o melhor médico, não é querer ser o melhor engenheiro. Irmãos, é a dependência de Deus que vai fazer caminhos que você nunca imaginou na sua área, relacionamentos que você nunca imaginou, viagens que você nunca imaginou, dependência, relacionamento. Deus está dizendo, meu filho, a minha graça
que te basta, meu filho. Deus, Ele quer aperfeiçoar o poder. O que é isso, pastor? Aperfeiçoar o poder na fraqueza. É que quando nós estamos fracos, a glória de Deus vai ser manifesta através daquela fraqueza. Como assim? Naamã. Quem está perdendo aqui quarta-feira, irmãos? Naamã foi um exemplo, porque começa assim. O versículo, o capítulo, começa dizendo que muitas vezes Deus usou Naamã para dar vitória à Síria. Um homem usado por Deus, general. E um dia a missionária fala assim, aquela garota, fala, olha, se o meu chefe soubesse que tem um Deus lá na minha terra que cura, ali, Naamã, ele foi tratado. Ele vai ao rei, o rei manda uma carta ao rei de Judá, o rei de Judá rasga a sua roupa e fala assim, por acaso eu tenho poder para curar? E aí, irmãos, quando o rei rasga a roupa, todo mundo fica sabendo, olha, o chefe ficou pelado aí na frente de todo mundo. Aí Eliseu fala, o quê? Por quê? Porque o general chamado Naamã, ele veio aqui para ser curado da lepra. E aí Eliseu fala assim, pois manda esse general vir aqui que eu vou mostrar que há Deus em Israel, aleluia. O que acontece? Naamã ele vai com os cavalos, contei isso aqui, foi maravilhoso quarta-feira. E aí chega lá, Eliseu manda o secretário, o estagiário, Geazi, atender o general. O general fica furioso. Mal ele sabia que Deus estava tratando, Deus estava fortalecendo o seu poder na fraqueza de Naamã. Quando Naamã vai lá, convencido pelos suboficiais ali, Naamã vai lá, vai no processo. Mas por que 7 mergulhos? Porque Deus queria, quando a Bíblia fala de 7, é uma obra completa. Deus queria fazer em Naamã uma obra completa. Mas 7 vezes também me fala de um processo. Deus queria tratar Naamã através de talvez Deus esteja tratando com você através de um processo. Segura, fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã, porque o nome de Deus será glorificado nessa situação. Deus vai glorificar o nome dele nisso que você está passando. Quem crê nisso? Porque o poder de Deus, ele está se fortalecendo. Quando Naamã, ele é curado, ele volta lá em Eliseu, e ele fala assim, a partir de hoje, eu vou crer, eu quero um pouquinho dessa terra, porque eu sei agora que existe Deus em Israel, o único e verdadeiro Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, essa prova vai glorificar o nome do Senhor, aleluia, oh aleluia. A fraqueza reconhecida é uma arma contra o orgulho espiritual. Tozer ele fala assim, a verdadeira fé não depende de nossa força, mas depende da força de Deus, aleluia. A verdadeira fé, irmão, não vai depender da minha força, do meu intelecto, mas vai depender da força de Deus. Outra coisa, o orgulho precede o quê? A queda. Quando eu olho lá para Isaías capítulo 14, Lúcifer, o anjo mais exaltado, ele cai devido ao seu orgulho. Cuidado para não cair. Irmãos, eu tenho visto pessoas passando aqui, eu já vi de tudo nessa igreja, bênçãos que eu me alegrei, bênçãos que eu nunca esqueço, numa tarde de milagre, um concurso, como é, irmão Paulo, a pessoa que fica representando o país, aquele concurso diplomata, difícil, é difícil ou não, irmão? Difícil demais,
e a esposa vinha para cá, pastor, ore, o meu esposo está fazendo para diplomacia, ore. Um belo dia, não precisou nem falar, essa irmã parece que ela veio voando por aquela porta ali. Eu falei assim para ela, fique em paz, eu sei que o seu marido passou. Ela começou a chorar, irmãos. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele faz. Mas eu já vi também pessoas aqui, ore pela minha gravidez, ora pastor pelo meu filho, ore, sentava aqui onde o pastor Ferreira está, eu chamei a Giovana, vem cá, a Giovana, ela tem isso diferente, irmão, não tem jeito, é com ela tocou na cabeça ali, eu já falo, irmãs, eu posso orar, mas se eu orar com a minha esposa, o neném é certo. E aí, tive que esperar, um dia que a Giovana não estava aqui, oramos, apareceu, vem um menino, nasceu, 2 anos depois, ela sumiu depois que nasceu, 2 anos depois eu estou no aniversário, eu sou vivo em aniversário, né, pastor de igreja, sentou numa mesa ao meu lado, e fez que nem me conhecia, não falou comigo, a criança estava passeando ali, eu falei, Deus, como são as coisas, né? Lúcifer, ele cai ali por conta do orgulho, ele desejava ser igual a Deus, e ele foi lançado lá do céu. O orgulho é a raiz da queda de Satanás. A soberba afasta o crente da humildade, a soberba afasta o crente, irmãos, da humildade necessária para depender de Deus. E é verdade, quando nós achamos que nós já temos o conhecimento, que nós já somos super crentes, é aí que a queda é iminente, é aí que o orgulho vai mostrar o caminho para essa queda. Nada expõe uma alma a tantas quedas e tentações como o orgulho espiritual. Nada expõe tanto um crente, nada expõe tanto uma alma quanto o orgulho espiritual. Quando eu vejo pessoas orgulhosas, cheias de si, em qualquer profissão, eu vejo aqui, irmãos, a história do alpinista, quando eles chegam lá naquele lugar frio, com aquela roupa, e ventando, muito frio, e ali se houver um vacilo, apesar da roupa, apesar do equipamento, se houver um vacilo, aquele alpinista ele cai, e rapidamente ele é coberto pelas neves e ele morre. A vigilância é o que Deus tem falado aos nossos corações. Para finalizar, o cuidado constante. Quando eu olho ali para Jó, capítulo 1, eu olho esse homem. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem temente a Deus, íntegro e que se desviava do... Quando eu olho para Jó, eu vejo então um cuidado constante. O exemplo de Jó. Jó, mesmo em meio da sua dor e sofrimento, ele permaneceu o quê? Fiel. Mesmo em suas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis, Deus está dizendo, filho, filha, permaneça fiel ao meu nome, permaneça fiel ao evangelho, permaneça fiel. A fidelidade de Jó, mesmo em momentos difíceis, é uma lição de perseverança. Jó sabia que a sua segurança estava em Deus, aleluia. É mais fácil destruir uma cidade do que edificar uma alma para Deus. É muito mais fácil, irmãos. Então, a destruição espiritual pode acontecer em um instante de descuido. É assim, ó, um vacilo, uma queda. Vamos lá, igreja, está de pé? Cuidado para não. Está de pé? E para finalizar, eu volto aqui no texto, na introdução. Deus, ele dá o escape. Deus, ele está dizendo aqui para você, meu filho, eu dou o escape. O verso 13 de 1 Coríntios 10 diz assim,
Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também para que possais suportar. Antes, quando vier a tentação, Deus está dizendo, eu vou te garantir o escape. Deus, irmãos, você está dizendo, pastor, eu não consegui suportar. Espera aí, irmãos, você está indo de encontro à Bíblia? Pastor, a tentação foi grande. Pastor, está difícil, eu estou pensando em cair. Negativo. Deus, Ele nunca vai tentar além das nossas forças. Você está me entendendo? Então, Deus está dizendo, fique de pé, igreja. Deus está dizendo, fica firme, meu filho. Nenhuma tentação é maior que a minha graça. Nenhuma tentação é maior que a minha graça. Deus está dizendo para você. A nossa força está em reconhecer a fidelidade de Deus, que prevê o escape. Aleluia. Deus nunca abandona na batalha os seus filhos. Feche os seus olhos, amada igreja. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus está dizendo para alguém aqui, filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Aguenta, fica firme, seja constante. Eu te esforço, eu te sustento pela destra da minha mão. Eu não te abandono. Eu estou contigo todos os dias, minha filha, meu filho. Eu ouço as tuas orações. Eu sei que tu choras. Deus está dizendo para alguém, eu sei que você foi injustiçado. Mas fica de pé. Toma cuidado. Deus está dizendo para alguém, eu sei, meu filho. Eu sei que provações virão. Mas, como diz o louvor, põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e todas as barreiras vão cair. Deus está dizendo para alguém, filho, eu sei de todos os embaraços que você passou, mas aonde o homem quis colocar desonra, eu vou transformar em dupla honra, meu filho, minha filha. Eu mudo o cenário. Eu sou contigo. Eu não te abandono, assim diz o Senhor, abaixuriando. Oh, minha filha, fica firme. Sabe, queridos, é nessas horas que o Senhor nos abraça. Eu falei aqui de uma jovem, a Edson, uma autora americana, que ela foi pular num rio, num lago, e ela quebrou uma parte da coluna, ela ficou tetraplégica. Não podia movimentar, ficou ali passando por uma prova. E ela, de muitas frases que me marcaram, teve uma que ficou muito no meu coração. Ela disse assim, muitas das vezes, Deus permite aquilo que Ele odeia, para fazer aquilo que Ele ama. Algumas provas, Deus Ele permitiu, por um propósito que Ele tem na sua vida. Continue com os olhos fechados, eu quero orar por você. Todos que estão passando por uma situação de prova, talvez Deus esteja falando, filho, eu permiti, porque eu te amo, eu tenho um propósito maior. Assim como Naamã, aquela provação glorificou o nome de Deus, essa situação irá glorificar o nome do Senhor na sua vida. Quando você sair, você vai estar fortalecido. O poder de Deus irá se fortalecer nessa fraqueza. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque até no dia mau, Senhor, Tu estás conosco. Eu sinto a Tua graça aqui, Jesus. Eu sei que Satanás tentou derrubar pessoas aqui, sim.
Satanás tentou derrubar mulheres, adolescentes, homens, casados. Satanás tentou derrubar, Senhor, adolescentes, crianças, mas todavia, maior é aquele que está em nós, maior é o Espírito Santo para anular todos os dardos inflamados de Satanás. Hoje, mais uma vez, o Senhor foi exaltado na vida do teu servo e da tua serva. O Senhor foi glorificado, Senhor, na vida do teu servo. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nos ensina, Senhor, a passar por essa prova, a ouvir a tua voz dizendo: a minha graça te basta. Está de pé, cuidado para não cair. Obrigado, Jesus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.